Por conta do último vídeo que foi lançado aqui no canal falando sobre a evolução especulativa ter tido uma ótima recepção e o nosso querido YouTube ter resolvido entregar o vídeo, e esse é um assunto que eu de certa forma comecei a me interessar bastante, também com bastante gente pedindo. Neste vídeo trago como tema mais uma das obras do paleontólogo escocês e grande referência dentro das obras da biologia especulativa, Dougal Dixon, The New Dinosaurs. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos ao que vai se tornar uma trilogia dentro do quadro Bioanálise. Basicamente no último vídeo foi discutido sobre a obra Afterman, a Zoology of the Future, de Dougal Dixon, e um pouco sobre a evolução especulativa, explicando para o pessoal que não conhece ou nunca ouviu falar sobre esses assuntos e esses temas. Basicamente a evolução especulativa é uma série de obras que tentam, como o próprio nome diz, trabalhar, discutir e especular possíveis espécies de seres vivos como animais que podem surgir no futuro, ou caminhos diferentes que os ecossistemas poderiam ter tomado caso determinado grupo dominante não tivesse sido extinto e aberto o nicho para outros organismos evoluírem e assumirem o mesmo, como é o caso do livro que vamos analisar nesse mesmo episódio. A evolução especulativa não é um tema tão discutido por aqui no Brasil, principalmente pela razão de que muitas das obras mais importantes não estão disponíveis no nosso idioma, como no caso das obras do Dougal Dixon. Eu, pelo menos, não encontrei os livros em português. Se alguém tiver, me passe um lugar que dá para adquiri-los, por favor, porque é chato me virar para dessas obras. Lembrando sempre, claro, que a evolução especulativa, apesar de em muitos momentos possuir sim uma base científica, é um tema muito mais para uma ficção científica do que necessariamente um trabalho científico. E volto a repetir como falei no vídeo anterior, isso não é ruim. Também não retira a relevância e beleza que esses trabalhos possuem. Enfim, nesse vídeo iremos falar sobre The New Dinosaurs e no próximo será sobre The Man After Man. The New Dinosaurs é um livro lançado, como falei, pelo paleontólogo nascido na Escócia, Dougal Dixon. É uma obra lançada em 1988 e tem como temática a especulação dos ecossistemas em um planeta Terra, no caso nosso planeta, em uma realidade onde não tivesse ocorrido a grande extinção do Cretáceo Paleógeno. E para quem não sabe, é a grande extinção em massa que extinguiu uma boa parte de um dos grupos de animais bem anteriores aos seres humanos e que são bem famosos na mídia popular, os dinossauros. Você pode ter notado que eu disse uma boa parte. Bom, isso porque nem todos os grupos de dinossauros foram extintos nesse evento. Existem grupos que estão vivos até hoje, no caso os terópodes, que inclusive tem um vídeo falando sobre isso que vou deixar ali no card, no cantinho. Espero não esquecer, no caso. Enfim, basicamente a ideia do livro é especular ecossistemas em um mundo de épocas recentes onde a grande parte dos dinossauros e répteis vivos da época não foram extintos e não abriram espaços para os pequenos animais parecidos com os aranhas da época, famosos mamíferos, para que assumissem os nichos e se tornassem os grandes animais. O livro tem ao todo de 120 páginas e é dividido basicamente em uma introdução onde ele explica alguns conceitos importantes, daqui a pouco falaremos sobre isso, e logo após essa pequena introdução o material nos leva à parte interessante do livro, podemos dizer assim, onde basicamente a porção que divide os habitats e mostra algumas criaturas vivas nesses ecossistemas. Faremos um esquema parecido com outro vídeo, porém vou dar uma pequena alongada nesse, já que muitas pessoas comentaram no vídeo e pediram vídeos mais longos. Enfim, antes de iniciar de verdade o nosso objetivo aqui, gostaria de pedir novamente a sua colaboração. Como vocês sabem, o YouTube é um mistério total e não sabemos se ele vai querer levantar o alcance de um vídeo ou não. Então gostaria de pedir sua interação com o conteúdo que está assistindo, pois aparentemente isso ajuda muito, seja comentando, dando gostei já serve também. E não se esqueça de se inscrever, pelo amor de tudo. Bom, no início do livro, na introduçãozinha, o autor começa falando um pouco sobre a humilde origem dos dinossauros que surgiram no Triássico como pequenos lagartos, além de sua proximidade com os crocodilianos, já que os dois possuem uma ancestralidade em comum e fazem parte de um mesmo grupo de arcossauros. O próximo tópico desse início foi a grande extinção em massa do Cretáceo Paleógeno e suas teorias do porquê ocorreu. Para aqueles que não sabem, é a grande extinção que extinguiu boa parte da vida do Mesozoico. Era conhecido popularmente como a Era dos Dinossauros, composta do período Triássico, Jurássico e Cretáceo. Destaque para o trecho do livro em que o escritor fala que por mais de 180 milhões de anos foram a forma de vida mais bem sucedida do planeta. Então todos desapareceram. ênfase no todos, essa informação na realidade não é correta, já que, embora boa parte dos grupos tenham ido reforçar o Vasco, um grupo de terópodes sobreviveram e foram se diversificando até chegar à enorme diversidade que possuem nos dias de hoje, as aves. Enfim, continuando a ler, a grande extinção, com o seu desaparecimento, passou a ser conhecido, atingiu os dinossauros no final do período Cretáceo, cerca de 65 milhões de anos atrás. Naquela época, não apenas os dinossauros, mas cerca de 75% de todas as criaturas foram eliminadas da face da Terra. Comentando em cima desse trecho, apesar de ter sido sim uma grande extinção e uma das 5 grandes extinções em massas do Fanerozoico, ele não foi a pior das extinções em massas, principalmente se formos comparar a extinção do Permiano Triássico, que extinguiu mais de 90% das espécies marinhas e mais de 70% de toda a vida terrestre, animal. A partir daí o texto vai falando sobre o Cretáceo e o início do Paleoceno, e como a extinção dos grandes dinossauros e outros grupos de répteis abriu caminho para os pequenos mamíferos que na época pareciam minúsculos musaraños, para que tomassem nichos dos grandes animais dominantes. Após
Após isso, o texto começa a falar sobre as teorias da extinção da época. Poderia ter sido um grande estrondo, pode ter vindo como um raio de surpresa desde que os cientistas começaram a se questionar sobre a extinção dos grandes répteis. Teorias sugerem que algum cataclismo extraterrestre foi responsável. A ideia de uma supernova próxima já foi popular. Segundo essa teoria, houve a explosão de uma estrela a poucos anos-luz desse planeta. A Terra foi banhada por doses letais de radiação ultravioleta, e alguns anos depois a poeira da explosão passou pelo nosso sistema solar, reduzindo o calor do Sol. Tudo isso foi demais para os répteis que estavam acostumados a um período de condições estáveis e eles desapareceram. Essa teoria específica já não é amplamente aceita. Comentando, já não é mais aceita ao nível de que eu nunca tinha ouvido falar dessa hipótese até o momento que eu li isso. Na verdade, isso é uma novidade para mim, terem pensado nessa probabilidade. Uma teoria mais especular e recente é a do impacto de um meteorito. Segundo essa ideia, o meteorito de cerca de 10 km de diâmetro pode ter atingido a Terra há cerca de 65 milhões de anos. Isso causou uma grande explosão, enviando nuvens de poeira muitas vezes maior que a massa do próprio meteorito para a atmosfera. Essas nuvens produziram uma cobertura de nuvens contínua que bloqueou o Sol por meses, ou até anos. As temperaturas caíram globalmente e sem o Sol, as plantas morreram. Além disso, o calor do impacto produziu mudanças químicas na atmosfera local, gerando óxidos de nitrogênio que se espalharam por grandes áreas como chuva ácida. Os dinossauros herbívoros pereceram sem comida e os carnívoros também morreram quando sua presa desapareceu. Nos oceanos houve um colapso semelhante na cadeia alimentar, com organismos planctônicos morrendo, o que também eliminou as criaturas que se alimentavam deles. Uma vez que o céu se limpou, as plantas cresceram novamente, já que a maioria pode permanecer dormente por um curto período. Mas todos os grandes animais haviam desaparecido. Apenas criaturas pequenas como os mamíferos contemporâneos conseguiram evitar o caos, provavelmente escavando debaixo da terra e hibernando. É engraçado observar no texto que ele diz teoria recente. Para a época era recente, já que é uma obra escrita em 88. Alternativamente, o impacto pode ter sido causado por um cometa em vez de um meteorito. Como um cometa consiste em um material muito mais leve do que o meteorito, seria necessário um cometa muito grande, ou mesmo um enxame de cometas para produzir o dano necessário para causar as extinções. Existe uma teoria que o nosso Sol tem outra estrela como vizinha próxima, e a cada 26 milhões de anos, aproximadamente, as posições relativas a esses dois corpos geram um grande número de cometas que poderiam bombardear os planetas do sistema solar, incluindo a Terra. A sincronização das outras extinções em massa do registro fóssil, pois o fim do Cretáceo não foi um evento único, sugere que havia um fator regular como este envolvido. Mas se essas teorias são para serem acreditadas, onde está a cratera que o impacto de meteorito ou cometa teria feito? Se o corpo extraterrestre tivesse pousado em um continente, certamente teria deixado alguma marca visível hoje. No entanto, como 2/3 da superfície da Terra são cobertos pelo mar, há uma grande probabilidade de que o meteorito ou cometa tenha pousado em uma área oceânica e o local tenha permanecido não descoberto ou tenha sido engolido pelos processos naturais da tectonia de placas ou pelo movimento das camadas externas da estrutura da Terra. Respondendo a essa pergunta que o livro faz, a cratera está na península de Yucatán, no México, e é conhecida inclusive como cratera de Chicxulub. A partir daí, o texto vai dando várias hipóteses. É interessante que essa questão do que realmente extinguiu os dinossauros é uma questão extremamente debatida e discutida até os dias de hoje. Existem teóricos que defendem a ideia de que, por algum motivo como a degradação de habitats ou alterações climáticas na Terra, a extinção foi acontecendo aos poucos, já que não foi um processo que ocorreu do dia para a noite, embora alguns estudos recentes mostram que não houve uma degradação nos ambientes dessa época. Também existem outras hipóteses defendidas envolvendo tectonismo e vulcanismo também. Mas apesar de tudo, o que mais se defende é que um meteoro ou algum astro tem sim influência, mas não foi o único fator que levou a essa catástrofe. Depois de falar sobre as hipóteses sobre o que extinguiu os dinossauros e os grandes répteis no Mesozoico, o livro leva as páginas que dão uma explicada no que são dinossauros, mas resumidamente são os animais arcossauros, dentro de Saurisquia e Ornitisquia. Ornitisquia é onde são localizados os grandes herbívoros como os estegossauros, anquilossauros, triceratops e outros. Saurisquia é onde estão os saurópodes, que eram os grandes herbívoros de pescoço comprido, como os titanossauros, além dos terópodes, onde estão os famosos carnívoros bípedes como saptores, giganotossauros, tiranossaurídeos e as tão conhecidas aves. Aí ele vai dando uma explicação anatômica do assunto, aí tem uma introdução do mundo apresentado pela obra, onde no começo falam sobre a nova árvore da vida sugerida, explicando as linhagens que sobreviveram ao final do Cretáceo, que conseguiram se diversificar nos últimos 65 milhões de anos. Depois disso, tem o tópico da paleogeografia, ou seja, o mundo da época em questão geográfica, e como foi se alterando até os dias atuais. Aproveitando a parte da divisão continental, também é dito como o mundo é dividido de uma forma zoogeográfica, como é referida pelo livro, mas eu prefiro chamar de biogeográfica porque não inclui apenas animais. As regiões neártica, neotropical, etíope, paleártica, oriental e australiana. E a parte final do primeiro livro
no caso a introdutória, é abordado os habitats, florestas equatoriais, desertos, planícies florestais temperadas, florestas frias, tundras, água e ar. Nesse vídeo vou fazer algo semelhante ao anterior e falar apenas alguns capítulos. Aqui, diferente do Aftermath, o autor não diferencia os animais por bioma, mas sim por região biogeográfica e habitat. Então aqui falarei dois, porque vou deixar esse aqui um pouco mais longo que o anterior, já que, como falei, muitos pediram dizendo que preferem vídeos mais longos. Começando com a primeira região, as terras etíopes. O continente que contém a região etíope é quase uma ilha. Sua seção mais larga fica ao norte do Equador, onde se estende por 7.000 km de leste a oeste. Ao sul do Equador, ele se estreita para cerca de 3.000 km, à medida que atinge sua ponta arredondada no extremo sul. De sul a norte, o continente tem cerca de 7.000 km de comprimento. Está unido ao continente principal do norte apenas por um estreito istmo no nordeste. A região etíope ocupa toda esta área, exceto uma faixa ao longo da borda norte. A fronteira que o separa da região paleártica no norte é a vasta extensão do deserto inóspito que se estende pela porção mais larga do continente. O continente etíope já foi a porção central do grande supercontinente meridional de Gondwana, na época do Triássico. A sua extremidade noroeste proporcionou a ligação entre Gondwana e o supercontinente setentrional denominado Laurásia, unindo os dois no supercontinente abrangente denominado Pangeia. Esses dois supercontinentes foram separados durante o início do Jurássico por um braço de mar chamado Tétis. Então Gondwana começou a se desintegrar. O bloco que se tornaria o continente etíope só se liberou completamente dos seus vizinhos no final do período Cretáceo, e desde então tem se deslocado para o norte através de Tétis. O Tétis já desapareceu, fechado pelo movimento para o norte dos continentes do sul. Uma grande ilha com cerca de 1.200 km de comprimento fica a cerca de 700 km de distância da costa sudoeste. Este é um mini-continente em si, outro fragmento do Gondwana. Está isolado há tanto tempo que poderia constituir uma pequena região zoogeográfica por si só. As regiões mais montanhosas situam-se ao longo da extremidade oriental do continente. Aqui há montanhas tão altas que os seus cumes ficam cobertos de neve durante todo o ano, apesar de estarem quase no Equador. Ao longo dessa orla, as forças que destruíram Gondwana ainda estão em ação. Um vale em fenda, formado pela tensão da crosta terrestre, estende-se pelo sul para o norte e mostra que a parte oriental do continente está a afastar-se. Terremotos e vulcões são comuns aqui. Em algum momento no futuro, toda a parte oriental do continente poderá se afastar para se juntar a outra. Fragmentos continentais estão espalhados pelo oceano para o leste. No seu extremo norte, este vale e uma fenda já está submerso e formou uma entrada de mar. Outras montanhas são encontradas ao longo da costa ocidental. Estas são as bordas orientais de antigos vales e fendas que surgiram durante os dias de Gondwana, quando o continente começou a se separar das massas de terra circundantes. O resto do continente consiste em bacias hidrográficas planas e planaltos. Os habitats desta região são bastante variados. Estão dispostos numa espécie de padrão concêntrico. A proporção central, que cobre as áreas baixas por onde passa o Equador, exala uma floresta tropical. Os ventos predominantes trazem chuvas constantes para esta área quente, e a água produz vastos rios que drenam das bacias da selva para o mar. Esta é uma zona de pequenos animais que vivem em árvores, banqueteando-se com as inúmeras frutas e insetos da vegetação exuberante. Ao norte, sul e leste, a floresta se transforma em pastagens, onde ainda faz calor, mas a chuva só cai durante uma estação do ano. As árvores não se dão bem sob tais condições, mas as gramíneas sim, e os prados abertos e a savana escassamente arborizada varrem a parte mais larga do continente no norte, cobrem o sopé das montanhas orientais e curvam-se até o interior do sul. Comedores de gramas e pernas longas vivem aqui, incluindo alguns desenvolvimentos estranhos de pterossauros que não voam. Ao norte e ao sul ficam os desertos, habitats inóspitos, quentes e áridos. São regiões situadas ao longo das latitudes que recebem apenas ventos secos e pouca chuva. O deserto do norte, que atravessa a maior extensão do continente, é tão inóspito que constitui a barreira que isola efetivamente a região etíope. O deserto do sul é menos extenso, mas não menos antagônico da vida. No entanto, nos desertos existem animais que se adaptaram para sobreviver às condições de falta de água. Aqui vivem dinossauros minúsculos sem pernas e escavadores, que evoluíram para resistir às condições extremas de matança e tiveram ainda mais sucesso em ambientes menos hostis. A ilha já fez parte da mesma região, mas agora deve ser considerada como um ambiente individual, com florestas tropicais e florestas abertas. Ainda sustentam tipos de animais que existiam no antigo Gondwana, antes de ser destruído e disperso. As condições não se alteraram significativamente, desde que ficou isolado, e portanto os animais não precisaram se adaptar a um ambiente em mudança.
doenças. Hospiter, Vespafaga parma. Toda uma série de dinossauros arbóreos evoluiu e se estabeleceu nos galhos e ramos da floresta mundial. Após o fim do período Cretáceo, eles rapidamente se diversificaram em todos os tipos de formas diferentes. Nessa época, os insetos sociais, as abelhas, vespas e formigas começaram a se desenvolver. Estes vivem em colônias, geralmente constituídas por uma rainha que põe ovos, sustentada e protegida por um exército de operários e soldados. Os Hospiters eram um ramo especializado dos habitantes das árvores conhecidos como Arbrossauros, que se desenvolveram ao mesmo tempo e atacavam os insetos sociais. Depois que a floresta mundial foi destruída pelas mudanças climáticas e pela expansão das pastagens, os Hospiters ficaram restritos a uma série de áreas de floresta tropical. A maioria das espécies vive agora nas regiões equatoriais do continente etíope. Suas longas garras são uma adaptação ao estilo de vida escalador e também são úteis para destruir ninhos de vespas. A sua pele escamosa transformou-se num telhado de placas sobrepostas, impenetrável a picadas de insetos. Animais comedores de vespas semelhantes evoluíram nas florestas tropicais das regiões neotropical e oriental. Muitos deles estão relacionados com os Hospiters etíopes, só que nós não vamos ver sobre eles aqui nesse vídeo, tendo ficado isolados nas diversas regiões de floresta tropical. Outros como Pangalum, Filamura, Tuburostra da floresta neotropical são apenas parentes distantes que desenvolveram formas semelhantes por evolução convergente. O desenvolvimento independente de animais aparentados e adaptações semelhantes para permitir eles seguir estilos de vida semelhantes. Sinceramente, eu achei esse animal bem parecido com o tamanduaço, mas enfim. Treehopper, Arbrosaurus bernardi. Um dos desenvolvimentos mais difundidos dos dinossauros após o final do período Cretáceo foi a evolução dos Arbrossauros. Eles evoluíram a partir dos pequenos terópodes celurossauros. Os dinossauros carnívoros de constituição leve na época jurássica, os celurossauros deram origem aos pássaros, e o desenvolvimento dos arbrossauros da mesma linhagem foi provocado por processos evolutivos semelhantes. Talvez o mais típico dos arbrossauros modernos seja o próprio Arbrosaurus. Várias espécies desses animais aparecem em todos os domínios geográficos. A principal característica que distingue os arbrossauros de outros celurossauros é a presença de uma clavícula forte, e em outra ramificação dos celurossauros, a extensão da clavícula permitiu o desenvolvimento de fortes músculos de voo e abriu caminho para a evolução das aves. No caso dos arbrossauros, essa característica dá suporte aos braços fortes que servem para escalar e balançar entre galhos. Sua fisiologia endotérmica, sangue quente, permite-lhe seguir um estilo de vida de caça ativo. Seu crânio apresenta adaptações para isso, com a grande caixa cerebral, as órbitas oculares voltadas para frente, proporcionando visão estereoscópica, e as mandíbulas estreitas e de dentes finos, ideais para tirar insetos das fendas da casca das árvores. Lunk, Herbaphagus longínculum. As pastagens tropicais, quando se desenvolveram e se espalharam a meio do Triássico, eram um ambiente totalmente novo para os grandes répteis. A grama é extremamente resistente, e um animal que come grama precisa de uma série de especializações extremas para permitir que ele sobreviva. A composição da grama pode causar muitos desgastes aos dentes. O animal que come a grama precisa de dentes que crescem constantemente ou frequentemente substituídos. Sistemas digestivos complexos são necessários para quebrar e extrair nutrientes das substâncias de grama, principalmente porque são vegetais e são formados de celulose. Além de tudo isso, um grande animal que vive em pastagens precisa ter pernas longas para permitir que fuja do perigo. Em alguns lugares, como as pradarias da região neoártica, dinossauros desenvolveram-se alegremente em formas comedoras de grama. No entanto, nas savanas da região etíope, os dinossauros não foram capazes para estabelecer uma posição segura. Eles foram espancados por seus primos, os pterossauros. O grupo de pterossauros abandonou seus poderes de voo assim que as pastagens tropicais se espalharam, e elas se tornaram os principais animais comedores de grama da Etiópia, da região etíope. O Lunk é agora o mais especializado deles, e aquele que se tornou o mais diferente do seu ancestral voador. O corpo permaneceu curto, mas os membros anteriores e posteriores tornaram-se longos e iguais em comprimento. O pescoço e rosto também é longo, todas as características de vida nas planícies. Sando, Fusosaurus foderos, nome esquisito. Os desertos quentes são encontrados ao longo das latitudes dos trópicos, onde o ar que subiu e perdeu sua umidade do Equador desce e se assenta de maneira seca sobre a terra, nas terras etíopes. Os desertos estão localizados no canto sudoeste do continente e por toda a região norte. O deserto do norte é tão vasto e inóspito que serve de limite entre as regiões etíope e paleártica. No entanto, apesar das condições severas, há alguns animais que vivem aqui. Os celurossauros mostraram-se adaptáveis o suficiente para desenvolver formas que são especialmente adequadas a tal ambiente, formas como Sandal e Wyrm. Os dias são tão quentes e as noites tão frias que qualquer animal precisa passar a maior parte do tempo protegido desses extremos. O Sandal faz isso cavando na areia. Sua forma esguia e aerodinâmica é ideal para uma vida subterrânea, pois os grãos de areia deslizam facilmente por seus contornos suaves enquanto ele escava pelos montes, cavando e empurrando com suas pernas curtas. Os olhos e as narinas ficam no alto da cabeça, permitindo que ele veja ao redor e respire enquanto o resto do corpo está enterrado. Animais do deserto precisam ser muito cuidadosos com a conservação
da água. O Sandal nunca bebe água, mas obtém a umidade da carne úmida dos animais que consome. Seus rins são muito eficientes, permitindo que quase toda a umidade seja retida, e secreta quaisquer compostos tóxicos em uma saliva que ajudam a paralisar e subjugar suas presas. Wyrm, Vermissaurus perdebrachius. Assim como o Sandal, o Wyrm é um animal aerodinâmico adaptado à vida subterrânea. Ele também evoluiu dos celurossauros levemente constituídos do período Cretáceo. Sua aerodinâmica se manifesta pela grande elongação do corpo e pescoço, e pela total perda dos membros anteriores. Sua cabeça em forma de pá é usada para abrir caminho pela areia. Ele se move por meio de ondulações do corpo longo e empurrando com um movimento de natação das largas patas traseiras. Existem muitas espécies de Wyrm, nem todas continuaram sendo escavadoras. Muitas vivem nas tocas de outros animais, como os pequenos mamíferos do deserto. Muitas outras se espalharam por diferentes habitats e regiões zoogeográficas ao redor do mundo. A forma longa e sinuosa que primeiro evoluiu como mecanismo de escavação tem aplicações em outros estilos de vida. Há Wyrms nadadores em várias partes do globo e em uma ampla gama de Wyrms arborícolas, principalmente na região oriental. Os Wyrms do deserto da região etíope do norte, onde eles evoluíram primeiro, ainda são animais escavadores, caçando pequenos mamíferos e répteis geralmente no crepúsculo e ao amanhecer. Assim como o Sandal, eles obtêm toda a umidade de suas presas, que por sua vez obtêm a delas das plantas rasteiras e sementes do deserto que consomem. Eles utilizam a água de forma muito eficiente, apesar de terem apenas um rim, o outro tendo sido perdido conforme a forma estreita evoluía. Megalossauro modernos. Os galhos e folhas perenes da floresta tropical filtram a luz solar em finos raios vaporosos que lançam um padrão manchado na penumbra do chão da selva. Este é o domínio das aves coloridas. De repente, o tagalerar estridente das aves se cala e um silêncio profundo cai sobre a floresta sombria. As aves sentiram algo perigoso. Os padrões de luz incidem sobre a superfície coriácea de algo escuro e indistinto no escasso subbosque. Com o suspiro do ar dos pulmões cavernosos, um animal enorme se ergue sobre as patas traseiras, impulsionando-se com pernas maciças, se equilibrando com as patas dianteiras com garras. Os grandes olhos pegajosos após o sono e torpor piscam e observam ao redor. A enorme cabeça contém apenas inteligência suficiente para dizer ao megalossauro que está com fome novamente. Lentamente ele abre caminho pelas sombras até o cadáver em decomposição de um herbívoro, plantando as aves e mamíferos que estão devorando e retoma a refeição que abandonou dias antes. A enorme ilha habitada pelos megalossauros fica ao largo da costa leste do continente etíope. Grande parte das mudanças geográficas e climáticas que afetaram o resto do mundo passaram despercebidas por esta ilha, e houve pouco ímpeto para mudanças evolutivas. Esta ilha é quase uma cápsula do tempo, revelando como era a vida animal em Gondwana há centenas de milhões de anos atrás. O maior predador da ilha é o megalossauro. É uma espécie diferente do megalossauro que habitava o Gondwana no período Jurássico, mas ainda é um predador grande e ativo com cerca de 8 a 10 metros de comprimento que percorre as florestas. Às vezes sozinho e às vezes em grupos, caçando os grandes herbívoros da ilha. Conforme envelhece, se torna mais lento. Vive como um carniceiro solitário, devorando os cadáveres de animais já mortos e o resto das presas do megalossauros mais jovens. Titanossauros, altossauros máximos. À medida que o clima e a vegetação na ilha isolada mudaram ao longo dos últimos 145 milhões de anos, os animais que se alimentavam dessa vegetação não precisaram mudar. Os grandes dinossauros saurópodes, os comedores de plantas de pescoço longo, permaneceram praticamente inalterados durante todo esse período. O maior deles é o titanossauro, que atinge um comprimento de cerca de 18 metros e pode alcançar alturas de até 6 metros, para se alimentar das copas das árvores. O corpo é pesado e suportado por pernas robustas semelhantes a pilares. As vértebras do pescoço e corpo e cauda são parcialmente ocas para reduzir o peso. A cauda geralmente é mantida longe do chão e termina em um chicote do qual pode se defender contra inimigos como os megalossauros. Titanossauros geralmente se deslocam pelas florestas em grandes grupos familiares, se alimentando continuamente de árvores. A mastigação constante de novos brotos e botões resulta em árvores nesta ilha com troncos nus, que se elevam a uma altura de cerca de 6 metros, antes que os galhos comecem a crescer. O alimento não é mastigado, mas passa por uma moela volumosa. Lá é triturado por pedras que ocasionalmente são engolidas pelo animal. De lá o alimento passa para o estômago, onde é decomposto pela ação de bactérias. As pedras da moela se desgastam rapidamente e as desgastadas são frequentemente vomitadas, substituídas por novas. O solo da ilha é coberto por pequenos montes cônicos dessas pedras arredondadas descartadas. Existiam muitas famílias de saurópodes no período Jurássico, mas agora apenas os dinossauros sobreviveram, encontrados nas regiões neotropical e oriental, além de ilhas, todos os fragmentos do antigo continente de Gondwana. Megalossauro anão, Megalossauros nanos. Aves marinhas pretas e brancas se aglomeram ao longo da marca da maré na areia prateada, bicando as algas marinhas e os animais mortos que foram levados e deixados pela maré. Outras aves mais aventureiras caminham pela areia seca perto da franja de palmeiras curvadas na extremidade da praia. Elas estão sendo observadas da crista de granito vermelho que desce do interior montanhoso da ilha e se projeta
alta com um promontório em uma das extremidades da praia. De repente, das rochas arredondadas, uma forma esbelta, verde e laranja se lança sobre a areia deslumbrante, em uma explosão e revolta de penas. Uma das aves mais imprudentes é capturada e morta. O caçador é um pequeno megalossauro semelhante ao encontrado na ilha a 1000 km ao sul. Ele mede apenas cerca de 3 metros de comprimento. Ele pega suas presas e carrega de volta para comer em paz na escuridão sob as palmeiras. Enquanto o Gondwana se despedaçava e os continentes que viriam se tornar as regiões etíope e oriental se afastavam um do outro, muitos fragmentos de material continental foram deixados espalhados pelo oceano entre eles. Um fragmento em particular tem um formato de crescente, cerca de 1000 km de comprimento, quase totalmente submerso, mas seus picos de montanha de granito se projetam como um grupo de ilhas a cerca de 1000 km ao nordeste da ilha dos megalossauros e titanossauros. Aqui novamente os animais são remanescentes da antiga fauna do Gondwana, mas são um pouco diferentes, tendo evoluído para lidar com novas condições. Em uma pequena ilha não há tanto para comer, e o alimento é encontrado em uma área muito mais limitada. Formas anãs de animais evoluem como os únicos tipos capazes de sobreviver às condições mais rigorosas. O megalossauro anão tem uma aparência de um celurossauro levemente constituído, ao invés dos grandes carnotauros. Ele se alimenta de versões anãs dos dinossauros herbívoros, mas sua estrutura leve o torna ágil e rápido, e ele pode perseguir criaturas de movimento rápido, como as aves marinhas que se aglomeram ao longo das praias brancas com franjas de palmeiras nas ilhas. Titanossauro anão, Virgultarsaurus mínimos. A quantidade de plantas disponíveis em uma ilha leva às restrições nos tamanhos nos animais herbívoros. Os titanossauros anões vivem entre os coqueiros da beira-mar e num subbosque das samambaias sobre carvalhos e pinheiros mais adentro da ilha. Eles se alimentam no subbosque das folhas da vegetação rasteira. Ao contrário de seus parentes maiores, o titanossauro anão não é um animal gregário. Vive em pequenos grupos de 2 ou 3 ao invés de grandes rebanhos. O grupo pode se mover rapidamente através dos arbustos, pescoços longos balançando quando enfrentam predadores ágeis como os megalossauro anão. O corpo do titanossauro anão possui pernas menores para sustentá-lo, mas a cabeça é tão grande quanto a de um titanossauro convencional, dando-lhe uma aparência desproporcionalmente grande. Animais anões não são exclusivos dessas ilhas. Formas anões de outros grandes animais vivem em outras ilhas nos oceanos do mundo, onde um grupo de animais se separou da população do continente. Muitas vezes a população isolada não possui carnívoros em seus números. Nessas circunstâncias, animais herbívoros pequenos e ágeis podem se desenvolver em formas grandes e lentas, não havendo necessidade de velocidade para escapar do perigo. Em uma ilha, portanto, pode haver espécies anãs de grandes animais vivendo ao lado de espécies gigantes de animais pequenos. As terras paleárticas. A região paleártica é a maior das regiões zoogeográficas, cobrindo a maior área continental do planeta. De leste a oeste, o continente se estende por 17.000 km, mas de norte a sul sua largura máxima é de cerca de 7.000 km. Historicamente, o continente consiste na maior parte do supercontinente Laurásia. Em sua margem ocidental, ele está se afastando da outra grande parte de Laurásia, o continente Neártico, mas seu ponto oriental permanece muito próximo dele. Muitas vezes no passado, os continentes estiveram unidos nesse ponto e houve um livre intercâmbio de animais através do istmo formado lá. A fronteira sul sempre foi o Mar de Tétis, mas desde o Triássico outros continentes moveram-se para o norte e se uniram a ele. Essa colisão de continentes ergueu a maior cadeia de montanhas do mundo, que serviu como uma barreira natural à migração, definindo assim a borda do continente. No sudoeste, o continente que agora abriga a região etíope ainda não se uniu completamente ao continente paleártico. Há ainda um mar interior entre eles. A vida animal e vegetal ao redor deste mar é amplamente similar, então toda essa área é considerada parte da terra paleártica também. A maioria das montanhas do continente é bastante recente e fica ao longo da borda sul e ao redor dos mares interiores do canto sudoeste, embora haja várias cadeias mais antigas e uma delas contorna as ilhas da península da costa noroeste, e outra corre de norte a sul, mostrando onde dois antigos continentes se fundiram. Os habitantes da porção paleártica tendem a seguir as faixas paralelas leste-oeste. No extremo norte está a tundra, uma região sem árvores de fio permanente, animada por um breve verão. Ao sul da tundra está a maior faixa contínua de florestas do planeta. Uma vasta extensão de árvores coníferas se estende de uma costa a outra. Essa floresta fria é lar de uma série de dinossauros adaptados para se alimentar de agulhas e cones de coníferas e dos dinossauros que os caçam. Mais ao sul, no centro do continente, longe do mar, há uma pradaria seca que gradativamente se transforma em deserto em direção às montanhas. Esse é o domínio de animais resistentes, como os animais blindados. Mais perto do mar, pelos golfos e arquipélagos das costas leste e oeste, é menos extremo, sendo modificado pelos ventos úmidos regulares do mar. Florestas decíduas crescem aqui e sustentam numerosas variedades de dinossauros, pterossauros, aves e pequenos mamíferos. Gestalt, Formissaura de la caça. O animal mais notável do continente paleártico deve ser o Gestalt. Ele é único entre os vertebrados porque vive em comunidade. O Gestalt evoluiu relativamente recentemente na Era do Gelo, quando havia poucos répteis na proporção ocidental do continente, e o alimento era escasso. Os animais que sobreviviam precisaram desenvolver todo tipo de estratégia para aproveitar ao máximo os recursos disponíveis sob circunstâncias adversas. O Gestalt
Gestalt evoluiu de um dos pequenos paquicefalossauros, dinossauros com a cabeça dura, que viviam em manadas, principalmente em áreas montanhosas. A estratégia do Gestalt foi delegar a reprodução da manada para uma única fêmea, liberando as demais para se tornarem coletores de alimentos. Eles desenvolveram a habilidade de construir cidadelas para proteger seus alimentos conquistados com dificuldade contra outros animais. Dentro dessa colônia, os indivíduos seguem uma disciplina rigorosa e uma hierarquia baseada em idade e sexo. Agora que a era do gelo passou, o Gestalt descobriu que seu modo evoluído de vida ainda é muito eficiente e bem sucedido. Entre os paquicefalossauros, a cabeça blindada se desenvolveu como uma estrutura de exibição, especialmente nos machos. No Gestalt, o macho ainda possui uma cabeça muito especializada, mas não a usa para lutar ou intimidar membros da sua própria espécie. A armadura desenvolveu espinhos contendo um veneno letal, agora usado para proteger a colônia de predadores. Em tempos de abundância, a população tende a crescer demais para a colônia sustentar. Pequenos grupos de machos e fêmeas adultos então saem para iniciar novas colônias. Riachos nas regiões temperadas no continente neártico podem ser marcados por fileiras de citadelas cônicas. Briquetes, Robossauros petáceos. As florestas residuais da Terra Paleártica estão localizadas principalmente ao norte das montanhas no extremo oeste do continente, onde o continente se estreita e poucos lugares estão longe do mar. É uma região de alta precipitação e clima temperado. Existem 4 estações distintas: um inverno adormecido, uma primavera em que as folhas e flores aparecem, um verão com um crescimento mais vigoroso e o outono que ainda é um período de frutificação justo antes das árvores perderem suas folhas para o inverno. As árvores predominantes são carvalhos, freixos e faias, abaixo das quais geralmente há um subbosque de árvores menores e uma densa vegetação rasteira. O animal típico desse ambiente é o briquete, um pequeno hadrossauro herbívoro, não muito diferente dos seus ancestrais do Cretáceo. No período Cretáceo havia apenas hadrossauros sem crista vivendo nessa parte do continente, mas posteriormente as formas com crista migraram para cá a partir do leste, parte da grande dispersão dos hadrossauros pelo continente do norte. O briquete vive em pequenos rebanhos nos densos subbosques de moitas e espinheiros, geralmente descansando durante o dia e se alimentando ao anoitecer e ao amanhecer. A crista expandida encontrada tanto em machos quanto em fêmeas é usada como estrutura de exibição, especialmente durante a temporada de acasalamento outonal, e como um dispositivo de deflexão quando precisa se mover rapidamente pela vegetação. Zwin, Naremes platicaudos. Na aparência externa, muitos dos mamíferos mudaram pouco desde que evoluíram dos répteis semelhantes a mamíferos no período Triássico. Répteis entre aspas, porque não eram répteis necessariamente. Ao longo dos períodos Jurássico, Cretáceo e Triássico, eles permaneceram como criaturas pequenas e compactas, não se adaptando a nenhuma das amplas variedades e estilos de vida ocupados pelos grandes répteis. No entanto, alguns deles possuem várias especializações interessantes. O Zwin é um mamífero aquático que se alimenta de insetos, habita os riachos e rios da região paleoártica, e é particularmente comum em regiões de floresta decidual. Tem cerca de 30 centímetros de comprimento, a maior parte ocupada por uma cauda longa e achatada. A cauda e os pés traseiros longos e membranosos permitem ao animal total liberdade da água. Seu focinho longo e sensível é usado para sondar sobre pedras e na vegetação morta em busca de insetos e outros invertebrados do qual se alimenta, tanto no fundo do riacho quanto em terra. Vive em tocas nas margens dos rios e pode se defender contra répteis, predadores e peixes mordendo com seus dentes afiados. A saliva é venenosa e qualquer mordida é rapidamente eficaz. O Zwin é um animal social e pode se encontrar até em uma dúzia de tocas em uma curta distância, uma das outras das margens arborizadas dos rios. Coniter, Trobophagos borealis. As florestas de coníferas da região paleártica é a maior área de floresta na Terra, estende-se por todo o continente ao longo das latitudes subpolares e, exceto por um estreito braço de mar, seria contínua com a da região setentrional da Terra Neártica. É limitada pela tundra ao norte e pelas florestas decíduas de pradarias frias ao sul. As florestas de coníferas contêm relativamente poucas espécies, em comparação com as outras florestas mais ao sul. As coníferas mais comuns são pinheiros, abetos e laríceos. Essas se reproduzem por meio de cones que dispersam sementes, e são esses cones que fornecem a comida para a maior parte da vida animal da região. Quase o único grande animal encontrado aqui é o coniter, um ipsilofodonte de 3 metros de comprimento que se assemelha a seus ancestrais do Cretáceo. Os ipsilofodontes foram um grupo muito difundido e bem sucedido do período Cretáceo, animais ágeis e leves muito parecidos com pequenos iguanodontes. Eles se espalharam por todos os continentes antes do final do período. Eles continuaram a ser bem sucedidos em todo o mundo até os dias atuais, ocupando uma grande variedade de nichos diferentes das profundezas escuras da floresta de coníferas. Eles vivem em pequenos rebanhos sobre o chão da floresta macio e livre de vegetação, e se alimentam em áreas mais abertas ao longo das margens dos rios, embora o coniter geralmente se alimente de cones e das sementes que eles contêm. No inverno, ele consome casca de árvore, agulhas, musgos e líquens e procura estoque de nozes armazenados por animais menores. Tromble, Gravornis borealis. Ao norte da vasta faixa de floresta de coníferas que circunda o hemisfério norte nas seções mais áridas dos continentes paleártico e neártico, as árvores dão lugar a uma região fria de paisagens abertas chamada tundra. Aqui as condições são tão
severas que nem mesmo as árvores mais resistentes conseguem prosperar, e a vegetação é composta por gramíneas curtas, musgos e líquen. Durante o longo inverno no norte, quando o sol não se ergue por semanas ou meses seguidos, nada cresce. Então, quando finalmente chega o verão escurecido, as neves do inverno derretem e todas as plantas crescem freneticamente para aproveitar ao máximo a curta estação de vida. Os animais migram para o norte a partir das florestas de coníferas onde passaram o inverno, para aproveitar a súbita abundância de alimento. Passam os meses de verão movendo-se para o norte, pastando enquanto avançam. O maior animal a migrar dessa maneira é o trombo, uma enorme ave não voadora que evoluiu quando as regiões de tundra surgiram durante a Era do Gelo. Não há dinossauros tão a norte, mesmo que os dinossauros tenham desenvolvido um sistema de sangue quente que lhes permitiu sobreviver a uma ampla gama de climas. O ambiente frio da tundra ainda era extremo demais para eles. A fisiologia de sangue quente das aves era muito mais eficiente e, portanto, as aves conseguiram se estabelecer nesse sistema rigoroso. Várias aves terrestres evoluíram aqui, uma vez que não havia predadores terrestres para ameaçá-los. Whiffle, a Descator rotundus. O verão na tundra revela não apenas um crescimento rápido das plantas, mas também uma súbita proliferação de insetos. Espessas nuvens negras de criaturas voadoras surgem nas águas e pairam como fumaça sobre a paisagem da tundra. Por alguns breves meses, os musgos e líquens estão vivos com besouros correndo, colêmbulos e ácaros. Uma colheita tão abundante de alimentos não pode deixar de atrair bandos de pássaros insetívoros, e grandes formações podem ser vistas mergulhando e voando sobre lagos e pântanos no verão. Uma ave em particular abandonou seus poderes de voo, deixando as nuvens de mosquitos e moscas para caçadores aéreos, e concentrou sua alimentação na vida de insetos no solo. Grandes bandos de Whiffles seguem os rebanhos de Trundle, bicando aqui e ali a vegetação rasteira com seus longos bicos. Com o peso de sua passagem, os Trombles causam uma perturbação no solo e nos musgos, revolvendo o lodo e esmagando a vegetação com pegadas profundas, o que faz com que insetos que ali vivem se espalhem em busca de nova cobertura. Os Whiffles que seguem atrás são rápidos em capturá-los. Cada Tromble, representando uma enorme massa de carne, é presa de moscas varejeiras, pulgas e todo tipo de outros parasitas que também são comidos pelos bandos de Whiffles. Tarantur, Herbasaurus armatus. No coração varrido pelo vento do continente paleártico, o cinturão contínuo de florestas de coníferas é substituído ao sul pela fria estepe de gramíneas mistas e plantas de folhas estreitas. Na borda das florestas, gramíneas estão enraizadas em um solo negro e rico, mas mais ao sul, o solo é mais vermelho e seco. Essas áreas de gramíneas são conhecidas como estepes. Além de estepe, uma região selvagem de areia em movimento, argila compactada e pedras fragmentadas se estende para o sul até os sopés da imensa cadeia de montanhas que marca o limite sul da Terra Paleártica. A estepe é o lar de muitos pequenos animais escavadores que se alimentam de sementes, especialmente mamíferos. Seu estilo de vida escavador mantém o solo revolvido e aerado, impedindo que todo o solo rico das camadas superficiais seja utilizado muito rapidamente. Dessa forma, a vida vegetal é mantida. Na primavera, a estepe se transforma em um espetáculo de cores com o florescimento das plantas, enquanto no verão, as cabeças de sementes plumosas e das gramíneas criam uma paisagem totalmente diferente. Assim como na maioria das grandes áreas de gramíneas no mundo, a estepe sustenta uma variedade de animais herbívoros, todos evoluídos desde a era Mesozoica. O Tarantur evoluiu dos anquilossauros como o Euplocephalus e Saicania, que se tornaram abundantes no final do período Cretáceo. Os anquilossauros eram divididos em dois grupos. O primeiro grupo era bastante leve e alcançou seu auge no início do Cretáceo. O grupo mais avançado era pesadamente constituído, com armaduras maciças e uma arma na ponta da cauda, e foram bem sucedidos após o declínio do primeiro grupo. A maioria dos anquilossauros que existem hoje descendem das formas fortemente armadas. Eles sempre foram abundantes nessa parte do mundo, e fósseis revelam que eles evoluíram para animais herbívoros à medida que as áreas de gramíneas se desenvolviam. No Tarantur, a armadura desenvolvida a partir dos ossos cobertos por chifres inseridos na pele tornou-se uma cobertura contínua para suas costas. Isso, junto com a forma bulbosa do corpo, ajuda a prevenir a dissecação dos ventos. Debario, Arenacurreros velocipes. Os desertos na extremidade sul da região paleártica estão entre os ambientes mais severos da Terra. Vastas extensões de areia, argila, rocha e destroços são assados pelo sol, escaldante durante o dia e congelados pelo frio à noite. Não há barreira para os ventos gelados que sopram do norte do polo de gelo ou descendem dos picos das montanhas ao sul. A precipitação é rara e limitada à primavera e outono. A vegetação é escassa e só aparece quando chove. Os animais precisam ser bastante resistentes para sobreviver a tal ambiente. Poucos dos dinossauros de sangue quente que vivem aqui é o diminuto Debario. Em seu estilo de vida e em certa medida em sua aparência, ele se assemelha aos mamíferos do deserto. Ele é ativo ao amanhecer e ao anoitecer, se alimenta de raízes e sementes e conserva de forma eficiente sua água e faz buracos na areia. E essa foi a região paleártica. Algo importante para deixar marcado no final desse vídeo é: esse livro, por ser de 1988, algumas informações permanecem desatualizadas, às vezes bem desatualizadas, como deu para perceber ao longo de algumas análises. Mas ainda assim, não acho esse livro ruim, acho bom na verdade, mesmo sendo, como falei, algo mais próximo de uma ficção científica do que necessariamente trabalho científico. Bom, rapaziada, esse
esse foi o vídeo. Algo interessante nesse livro é que podemos observar que a evolução especulativa não é apenas aplicada para o futuro, como pode estar dentro de uma especulação de um caminho distinto da própria história atual da Terra. Espero que vocês tenham gostado. Em algum momento vou fazer um vídeo do próximo livro que falta, o Man After Man, em algum momento. Por aí. Novamente, peço para que vocês interajam com o vídeo, nos ajudando muito dessa forma. E também se inscrevam, porque os próprios gráficos do YouTube mostram que a maior parte dos que consomem meus vídeos não são inscritos. Enfim, rapaziada, é isso. Falou pra vocês.